Olá, bom dia, pessoal. Como vocês sabem, né, esse bimestre a gente vai ter outro provão, e o provão já vai começar semana que vem, e essa aula aqui, então, vai ser uma revisão, porque acho que vocês já devem ter reparado que o Centro de Mídia está revisando o primeiro, segundo e terceiro bimestre. E o provão vai ser com perguntas do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode ser naquele grupo que a gente tem, separado, que lá vocês podem falar, pode ser no privado, como vocês quiserem, tá? Toda a matéria vocês têm a primeira, segunda e terceira apostila. Se vocês realizaram elas, vocês têm todo o material, tá? Então, eu vou começar aqui. Meu slide não tá indo, não sei porquê. Então, eu vou começar aqui revisando lá a matéria do primeiro bimestre, não sei se vocês lembram ainda, né? Que são as leis de Newton. No provão, nós optamos por fazer questões mais conceituais, tá? E não tanto cálculo, que é mais fácil de lembrar, tá? Então, lembra lá da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Deixa eu apagar esse daqui, para ficar mais bonitinho. Então, a primeira lei de Newton, que é a primeira lei da inércia. O que diz essa lei? Saiu meio rabiscado em cima. Nossa, isso aqui devia ter alguma coisa aqui mais fácil, que era só a gente desfazer, assim, dar um Ctrl Z, sei lá, para voltar, porque toda hora tem que ficar usando a borracha para apagar, é meio chato, tá? Então, a lei da inércia diz assim, que todo corpo, né, todo corpo, ou todo objeto, ele vai manter, né, o seu estado de movimento, então, todo corpo mantém seu estado de movimento. Estado de movimento pode ser tanto em repouso, quando ele está parado, ou movimento retilíneo uniforme, que é aquele sem aceleração, tá? Então, se o corpo ele está parado, ele vai continuar parado. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, isso é manter seu estado de movimento. Então, todo o corpo ele vai manter seu estado de movimento se nenhuma força agir sobre ele. Como eu disse, né? Ele vai se manter parado ou vai manter em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força agir sobre ele. Imagina assim, que todo mundo está dentro de um carro, o carro está andando com uma certa velocidade, sei lá, 80 km por hora. De repente, o motorista pisa no freio. O freio para o carro. Todo mundo que está dentro do carro estava viajando com a mesma velocidade do carro. O carro e todo mundo dentro dele estava com 80 km por hora, tá? E aí o motorista pisou no freio e parou o carro, e não parou as pessoas dentro dele. O que para as pessoas dentro do carro é o cinto de segurança, tá? Se a pessoa não está de cinto de segurança, ela vai continuar se movimentando, vai continuar indo para frente. E vai parar no para-brisa do carro, sei lá, se quebrar o para-brisa, etc. Ou então, a pessoa está andando de skate, ou está andando de bicicleta, tá? Com uma certa velocidade ali. De repente, o skate parou na pedra, parou no obstáculo, ou a bicicleta. Tanto o skate quanto a pessoa, ou a bicicleta e a pessoa que está em cima dela, estão todo mundo com a mesma velocidade. Então, se de repente um obstáculo para o skate, quem está em cima do skate continua o seu estado de movimento. Ou seja, vai parar lá na frente, né? Quando cair no chão, ou quando pôr o pé no chão. Então, a lei da inércia diz isso, tá? Então, todos os corpos, eles vão continuar em movimento, a não ser que uma força comece a agir sobre ele. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, só perguntar. Outra coisa. Se a gente, por exemplo, o exemplo do skate. Quando a pedra para o skate, não é certo a gente falar que a pessoa que estava em cima do skate foi arremessado, ou a pessoa dentro do carro foi arremessada, porque ser arremessado supõe que uma força foi aplicada ali. E não é uma força que foi aplicada, foi apenas a pessoa que continuou o seu estado de movimento, tá? Não é uma força que foi aplicada ali. A segunda lei é a lei das forças, né?
Ou, como a gente fala, o princípio fundamental da dinâmica, que é a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Vou colocar um vetorzinho assim, porque a força é uma grandeza vetorial, depende da direção e do sentido, né? Por exemplo, se eu... Deixa eu colocar aqui, daqui a pouco eu falo, tá? Então, a força, a unidade de medida é newtons, a gente usa o N, né? A massa tem que estar em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um bloquinho, tá? Apoiado no chão. Eu quero movimentar esse bloquinho, vou aplicar uma força sobre ele, tá? Ele vai se mover ou não? Aí, você tem que se perguntar, mas depende. Se eu aplicar uma força para baixo, o bloquinho não vai se mover. Ele só vai começar a se mover se eu aplicar uma força da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sei lá. Aí sim ele vai começar aqui a se mover com uma certa velocidade, tá? A força para baixo não causa nada. Então, quando a gente precisa determinar para onde foi o negócio, para onde você está aplicando, é porque é alguma grandeza vetorial. Aceleração também, velocidade também, porque se eu falar assim, eu saí da minha casa com uma velocidade de 50 km por hora, onde eu cheguei depois de 10 minutos? Aí você vai falar assim, mas depende para que lado você foi. Se eu fui para o lado do centro, talvez depois de 10 minutos eu cheguei no centro. Mas se eu fui para o sentido oposto, eu não vou ter chegado no centro. Então, coisas que vocês precisam se perguntar. Se depende para que lado, são grandezas vetoriais, tá? Aí, chegamos à terceira lei. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Que ela diz que para cada ação que você aplica, você vai ter uma reação de mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor, só que em sentido oposto, tá? Não vou escrever tudo isso. Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo maior. Esse bloquinho ficou muito pequenininho. Então, vamos supor que a gente tem um bloquinho, tá? Esse bloquinho também está apoiado no chão, né? Senão ele está flutuando. E aí, eu apliquei uma força nele aqui. Uma força qualquer, não importa o valor. Essa força aqui eu vou chamar de força de ação. Tá? Só que assim, se você empurra o bloquinho, você vai sentir uma força na sua mão. Você vai sentir uma resistência, tá? Então, essa resistência que você sente é a força de reação. A força de ação e de reação, tá? Então, a força de ação, ela vai ser, ter o mesmo valor, né? Que a força de reação. Só que elas estão em corpos diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Em corpos diferentes. Vocês já vão entender por que eu coloquei isso. Tá? Então, elas estão em corpos diferentes. A força que eu estou aplicando no bloquinho está no bloquinho. A força que o bloquinho está aplicando em mim, ou seja, a força de reação está na minha mão. Então, elas estão em corpos diferentes. Uma está no bloquinho, outra está na minha mão. Tá? E por isso mesmo, elas não podem se anular. Então, a força de ação e de reação, as forças, né? Forças de ação e reação, não se anulam, pois estão em corpos diferentes, tá? Estão em objetos diferentes. Se eu fizesse, por exemplo, um outro exemplo aqui, eu tenho um outro bloquinho, tá? E aí, eu apliquei para cá uma força de 20 newtons. E outra pessoa veio, aplicou uma força de 20 newtons aqui, aí sim, a força resultante nesse caso, aqui é a força resultante. É igual a zero. Por quê? Eu, né, tô aplicando uma força de 20 newtons para cá, e outra pessoa tá aplicando uma força do mesmo valor no sentido oposto. Então, esse bloquinho aqui não vai se mexer. A força resultante é zero, tá? Só que assim,
Essas forças, elas só igualam, assim, só dá uma resultante igual a zero se elas são aplicadas no mesmo corpo, no mesmo objeto. Então, essas duas forças aqui estão sendo aplicadas no bloquinho. Essa força de 20 newtons aqui que eu estou aplicando está sendo aplicada no bloquinho, e essa outra força de 20 newtons também está sendo aplicada no bloquinho. E cada uma delas vai ter sua força de reação aqui. Então, eu vou sentir uma força de reação aqui na minha mão, e aí a outra pessoa vai sentir uma força de reação lá na mão dela. Então, essa força, minha força e a força de reação não se anulam, mas a minha força e a força de outra pessoa, se elas tiverem o mesmo valor, elas se anulam, tudo bem? Então, é isso que vocês têm que entender aqui. Força de ação e reação nunca se anulam. Elas estão em corpos diferentes. Outra coisa lá do terceiro bimestre que vocês viram foi sobre sistema solar, universo, né? Vamos colocar universo, vai. Mais fácil, porque aí engloba tudo. Vocês viram aqui sobre o universo. Vamos parar tudo aqui. Era o universo, né? E os elementos que o compõem. Então, vamos deixar só o universo. Então, para estudar o movimento dos corpos no universo, no sistema solar, e etc., a gente precisa estudar uma coisa chamada gravitação, tá? A gente falou um pouquinho de gravidade, certo? Que lembra lá da força-peso, que a gente tinha força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade, né? A força-peso também, como é uma força, também vai ser em newtons. A massa é uma coisa que não muda. Eu posso estar na Terra ou na Lua, minha massa vai ser sempre o mesmo valor, mas só que o meu peso vai ser diferente, porque eu vou ter que multiplicar o valor da minha massa pela gravidade do local. Na Terra, a gente considera a gravidade igual a 10, e na Lua é 1,3. Então, com certeza, o peso vai ser diferente, tá? Então, a gente usa a força-peso, né? A gente usa gravidades diferentes, dependendo do lugar que a gente está. Não, né? A suposição. Para calcular a força-peso. E, se a gente quiser, por exemplo, a gente tem as leis de Newton lá, mas a gente também tem a gravitação universal de Newton. Opa, universal. Gente, às vezes escorrega aqui essa canetinha nessa coisa que sai minha letra mais feia do que ela já é, tá? Então, a gravitação universal de Newton. A gente utiliza a gravitação universal de Newton para a gente descrever o movimento dos corpos aqui no sistema solar. Então, a gente não vai usar as leis de Newton, a gente não vai usar aquelas leis que a gente estudou, primeira, segunda, terceira lei de Newton. A gravitação universal ela vai servir para a gente estudar os movimentos, vou colocar aqui, ó, estudar os movimentos dos corpos celestes. Então, vou colocar aqui como exemplo, sei lá, os planetas, Sol, satélites. Tá? Aí, gente, quando eu falo aqui de satélite, eu posso estar falando de satélite natural, como a Lua é o nosso satélite natural, mas eu também posso falar de satélites artificiais, satélite de comunicação, satélite que a gente usa para fazer uma ligação do celular, satélite tipo GPS, a estação espacial, tudo isso a gente consegue estudar utilizando a gravitação universal de Newton. Eu vou colocar uma fórmula aqui, porque senão vai confundir vocês, e a gente não vai pedir nenhuma fórmula para vocês calcularem quando vocês estiverem fazendo o provão, tá? Só para vocês saberem. Então, tem outra lei que a gente também usa, que são as leis de Kepler, mas isso a gente é para descrever as órbitas dos planetas, mas quando a gente quer falar sobre a interação dos corpos, os movimentos deles, a gente usa a gravitação universal de Newton, tá? A gente falou sobre outras coisas no terceiro bimestre, mas senão ia ser muita coisa para colocar nesse provão, então a gente resolveu colocar menos coisas aí para facilitar o estudo. Então, ó, mais uma vez, eu vou interromper aqui
o meu compartilhamento. E aí, olha, gente, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só mandar pergunta pelo WhatsApp. E sejam assim, quando vocês forem me fazer alguma pergunta, fala assim, professor, eu sou do primeiro ano, tenho uma dúvida tal. Porque às vezes as pessoas falam assim, professor, eu tenho uma dúvida na página 13 da apostila. Aí, eu até acho a página 13 da apostila, mas eu dou aula pro primeiro, segundo e terceiro ano. Então, pode ser a dúvida da página 13 do primeiro ano, do segundo ou do terceiro. Então, especifica, tá? Então, gente, ó, boa prova para vocês. Qualquer dúvida, me contate. E tenha um ótimo final de semana. Até a próxima. Continuem. Ó, quem não tá indo, tem pouca gente indo nas aulas de quarta-feira, tá? Então, quem não tá participando das aulas de quarta-feira, participem. É interessante, vocês conseguem tirar as dúvidas e ver outras pessoas também, né? Então, tchau, tchau, gente. Beijão. Até a próxima.